Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso, Wander. Amém. Obrigado por vocês terem tirado um tempo nessa manhã para estar na casa do Senhor. Eu creio que vai ser ricamente abençoado esse momento que você tirou para iniciar a semana com Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu estou muito ainda mais feliz ainda de ter despertado para estar aqui com vocês, porque eu estou trabalhando à noite e eu saio do meu trabalho 5 horas da manhã. Eu trabalho das 6 da tarde às 5 da manhã, às 4h30, né? Aí eu chego em casa às 5 horas da manhã e eu tenho um sono bem pesado. Quem me conhece que sabe. Eu não levanto à noite, né? É bom demais você dormir a noite inteira. E eu desmaio, eu apago, né? Aí eu falei pra minha esposa, você me liga e me acorda. Falei pro Renier também, se eu não tiver aí umas 9 alguma coisa, já me liga, já levanta. Meu sono é pesado. Mas graças a Deus eu estou aqui com vocês, amém? Bom demais. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Foi interessante essa noite lá no meu trabalho, porque eu trabalho junto com americanos e com hispanos, né? E assim, irmãos, eu vou ser sério para vocês, é fácil a gente falar do Evangelho de Cristo dentro da igreja. É muito fácil aqui. Mas como é complicado falar lá fora. E assim, eu estou nesse trabalho, eu completei 4 anos que eu estou nesse trabalho. E assim, cada momento assim, são raros. E realmente eu vejo que as pessoas, elas abrem o coração justamente para perguntar de Cristo. De ter a curiosidade. E sempre é as mesmas perguntas, né? Mas aí, através de uma, você já começa a ministrar outras coisas, né? As dúvidas geralmente é sobre dinheiro, sobre pastor que, né, de dinheiro e pastor, vocês sabem como é que é a conversa, né? E sobre quando é que Jesus vai voltar, será que nós vamos morrer, vai ter vida na eternidade? Então, assim, geralmente as perguntas das pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho, muitas vezes são algumas dessas, né? Mas é bom demais quando você tem uma brecha para poder falar e expor aquilo que o Senhor tem feito nas vidas da vida das pessoas, nas nossas vidas, né? E assim, graças a Deus, a gente tem sido um testemunho lá nessa companhia. E a gente teve um jantar, né? Nossa janta lá é às 11 horas da noite. É tudo ao contrário lá, né? Nosso horário de break lá é às 11 da noite, né? E a gente teve um período maior e foi assim muito bom a comunhão. E assim eu vi realmente o Senhor transformando vidas nessa madrugada lá no meu trabalho. O Evangelho entrando no coração das pessoas lá nessa noite, né, nessa madrugada. Foi muito bom. E eu creio que o mesmo poder que estava comigo naquela refinaria está aqui nesta manhã no nosso meio também para falar com a gente. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais este culto ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para cultuar o Senhor. O culto pertence ao Senhor. Mas sabemos, Pai, que antes mesmo de nós chegarmos aqui nesta manhã, o Senhor já tinha uma porção de bênção preparada para cada um que aqui está. Por isso fala conosco, Senhor Deus. Tenha liberdade neste altar, nesta igreja, Senhor Deus, para estar ministrando em nosso coração. Não aquilo que nós viemos aqui receber, Senhor Deus, mas aquilo que o Senhor vai entregar para as nossas vidas. Porque sabemos que os teus pensamentos, os teus caminhos são bem mais altos do que os nossos. Por isso fala, Senhor Deus, manifesta, Pai, batiza com o Espírito Santo nesta manhã, Senhor Deus, que nós possamos ser transformados, Pai. Aquilo que nós já recebemos, nós sabemos que a Tua palavra vai completar aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já abriu o seu aplicativo, você já abriu sua Bíblia? Então vamos acompanhar, você que pode, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Não vou falar nada que vocês não conhecem, não vou falar nada de teologia, palavras simples, para que você possa ser fortalecido no teu espírito nesta manhã. Amém? Diz assim no versículo 22, é o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Versículo 24. E os discípulos foram acordá-lo,
clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. E aí ele perguntou, né? Onde está a sua fé? No versículo 25, perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dão ordens e eles o obedecem? Quem é esse, irmãos? Esse é o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã no nosso meio, para poder fazer um grande milagre, para fazer cura, para fazer restauração. Esse é o mesmo Jesus que está, é o mesmo Jesus que agiu ontem, hoje e vai agir eternamente. Você crê nisso? Você crê no poder de Cristo? Ele está aqui no nosso meio nesta manhã. Mas interessante que eu gostaria de falar um pouco mais sobre, assim, de transformação na nossa vida. Para que esses 12 discípulos viessem a experimentar algo grande do Senhor e também passar aquilo que eles aprenderam durante os 3 anos e meio com o Senhor, eles precisavam passar por situações, irmãos. Porque muitas vezes a gente fala assim: por que é, Senhor, que eu tenho passado por esse momento? Por que é que minha casa, minha família tem passado por momentos de adversidades? Por que é que esse vento, por que é que essa tempestade, ela vem sobre a minha vida muitas vezes e eu não sei o que fazer? Deus quer trazer uma transformação na sua casa e na sua família. Aí a gente fica falando: nossa, mas Deus nos ama. Deus nos ama e muito, mas a gente precisa amadurecer, né? Por isso que até hoje, irmãos, depois de muitos anos, né, mais de 16 anos que, né, a gente está buscando ao Senhor, conhecendo mais ao Senhor, eu continuo passando muitas vezes por tempestades. Muitas vezes eu vejo que o meu barquinho parece que vai transbordar, parece que vai virar. Mas e no momento que, assim, no maior momento assim de pressão, eu vejo que Jesus vem e traz bonança. Jesus vem e traz, sabe, um momento de refrigério. Então eu não sei o que é essa situação, o que é que alguém da sua casa, da sua família tem passado. Jesus está aqui nessa manhã para trazer bonança no seu barquinho. Amém? Jesus está aqui no nosso meio para trazer um refrigério na sua vida. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Venham aqueles que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, que Ele vai trazer o quê? Alívio. Então, assim, e a palavra do Senhor diz bem claro, né? Que eu acho que Jesus estava fingindo. Estava dando um assim, né? Não está acontecendo nada, para ver o que é que os discípulos iam pensar, né? Então, assim, talvez você ache que Jesus está dormindo nessa situação, que Jesus não está acordado, Jesus não está vendo o que é que você tem passado nesses dias, a sua situação, na sua causa, na sua aflição. Mas Jesus está desperto mais do que tudo, irmãos. Mas aqui diz que, o Paulo Senhor disse que ele adormeceu, que ele apagou, igual eu essa noite, né? Dormi por algumas horinhas, para mim estar aqui às 9 e alguma coisa, né? Mas Jesus está no nosso meio. Jesus não dorme. Tem pessoas que acham que Jesus dorme, mas não. Jesus está ligadaço, né? Como os docs falam, está ligadaço na nossa vida, né? Justamente esperando uma oportunidade para poder agir na nossa vida. Então, transformação, irmãos, é um processo. E nós precisamos passar por esse processo. Se você quer chegar do outro lado dessa situação, você precisa sair da margem onde você está. Então, se Jesus tem essa proposta e você aceita ela, você não pode ficar no meio do caminho ou retroceder. Você tem que continuar adiante, porque Jesus tem uma palavra de vitória do outro lado, irmãos. Jesus tem uma palavra de refrigério, Jesus tem uma palavra de milagre para você do outro lado dessa situação. Então a gente não pode, assim, deixar que essa incredulidade, que este medo venha o que? Impedir que o mover de Deus venha se cumprir na nossa vida. Já pensou se os discípulos falavam assim: não, Jesus, não vamos continuar não, vamos voltar, porque está muito difícil essa caminhada. Essa jornada para o outro lado, tem alguma coisa acontecendo que está nos impedindo de chegar até o outro lado da margem. Então, talvez no pensamento desses discípulos, que era mais ou menos isso, para poder parar nessa situação e retroceder e não continuar.
Mas Jesus tinha um propósito para cumprir do outro lado da margem. E os discípulos tinham que entender isso. Os discípulos tinham que entender que Jesus estava na condução daquele barco. Era Jesus e os 12. E quem é que era o capitão dessa embarcação? Era Jesus. Se eu e você colocarmos Jesus como capitão da nossa embarcação, você vai chegar do outro lado. Pode vir vento forte, pode vir vendaval, pode vir situações adversas, tribulações, mas se Jesus estiver na condução do seu barco, você vai chegar do outro lado e a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém? Quantos vão deixar Jesus conduzir a sua embarcação aqui? Então repita comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu reafirmo que o Senhor está no controle de toda a minha vida. A minha casa e minha família está nas tuas mãos. Amém? Então você tem que entender, irmãos, que os desafios que Jesus coloca diante de nós têm um propósito. Não é para te machucar, não é para te ferir, mas é para fazer eu e você crescer. Porque muitas vezes, né, a gente fica assim no leitinho. E Jesus quer dar alimento sólido. Aí muitas vezes a gente acha assim, por que é que está acontecendo? É que a gente não está preparado para receber. A gente ainda não foi transformado o suficiente para entender o que é que Jesus quer fazer na nossa vida. E a gente fica falando, Senhor, por que isso não acontece? Né? E número 12 representa muito na Bíblia, né? Tem um significado. Né? E eu falava assim, Senhor, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu sem documento. Regiane conhece a nossa história bem. 10 anos, mas no número 12, Jesus pegou e deu a documentação para nós. Então, assim, eu não sei se é 12 na sua vida, eu não sei se é 1 ano, 2 anos. Jesus não tem isso. Jesus, ele cumpre hoje, desta manhã, se ele quiser. Mas depende se eu e você estamos preparados para receber. Eu não recebi antes porque tinha um propósito. Eu sabia se eu ia permanecer no Evangelho ou se eu não ia permanecer. Se eu ia continuar com Jesus indocumentado ou não. Se eu ia continuar com ele com documento ou não. E graças a Deus, Deus abençoou. Então, assim, é interessante como Deus traz os desafios, né? Lança o desafio na nossa vida e ele não força. Pula do barco ou você fica comigo? Qual é a sua decisão nessa manhã? Você vai no mesmo vendaval, nas mesmas tribulações, você vai permanecer no barco com Cristo ou não? Ou você vai pular? Vai procurar um jet ski, alguma coisa para tentar fugir? Não vai encontrar não, irmãos. Talvez você vai encontrar algum remédio para poder resolver a situação momentânea. Mas quem vai resolver a situação plena na sua vida é só Cristo, irmãos. Você pode correr para onde for, pode ser a tribulação que for. É só Cristo, é só Jesus na causa para resolver a situação na nossa vida. A gente pode correr do jeito que for, mas se nós permanecermos e aceitarmos os desafios, né, de Cristo em nossa vida, nós vamos chegar do outro lado da margem e nós vamos alcançar. Quantos vão chegar do outro lado? Então repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que essa situação não é para me fazer parar, não é para fazer eu retroceder, mas é para eu avançar, é para eu chegar do outro lado da margem. E eu sei, Senhor, que do outro lado da margem tem uma grande vitória, tem um grande refrigério me esperando do outro lado da margem. E eu vou chegar, minha casa vai chegar, minha família vai chegar em salvo do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Mas tinha um propósito, irmãos. E o capítulo 8 de Lucas, ele é incrível, porque fala muito de milagre. Para nós recebermos a transformação de Cristo, a gente precisa entender que Jesus vai trazer os desafios e nós precisamos o quê? Receber esses desafios e ir até adiante. Mas muitas vezes a gente aceita os desafios do Senhor justamente no momento de dificuldade, de dor. E aí é a hora que, quando a gente já não tem mais aonde buscar recurso, muitas vezes a gente busca em Cristo. Aí Cristo fala, tá vendo aí? Se você tivesse, né, buscado antes, você teria resolvido. E talvez os discípulos naquele momento não estavam entendendo qual que era a situação. Por que é que Jesus estava tanto precisando ir para o outro lado? É porque do outro lado tinha uma multidão esperando por Jesus.
Tinha pessoas que eram improváveis e estavam esperando por um milagre. E olha só o que diz aqui em Lucas. Vamos continuar? Tem muita coisa linda aqui. Bem conhecida essa passagem de Jairo. No versículo 40, se você está aberto aí, com a sua Bíblia aberta, em Lucas 8, no versículo 40, pula para lá. Então, quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com o quê, irmãos? Com alegria. Quantos recebem a Cristo com alegria aqui nesta manhã? Ô, irmãos, eu estou tão feliz de estar aqui. Pois todos esperavam, com alegria o Senhor. No versículo 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que lhe fosse à sua casa, porque a sua única, o que, irmãos? A única filha, de uma doença desconhecida, não tinha medicina para descobrir o que era. E há cerca de quantos anos, irmãos? De 12 anos. E estava o quê? À beira da morte. Aí no versículo 49, pula para lá. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém na casa de Jairo e disse, dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Bem, então vamos falar um pouco de Jairo aqui. Talvez você não conheça, talvez você conheça, glória a Deus se você conhece. Mas Jairo, ele era o quê? Um dirigente de sinagoga. E naquela época era um homem o quê? Religioso. E assim, os israelitas até hoje, os que não são messiânicos, os que não creem em Cristo, creem só em Deus, era uma vergonha, era uma barreira muito grande esse tipo de pessoa como Jairo chegar até Jesus. Ainda mais com a fama que Jesus estava correndo, Porque Jesus estava no auge naquela época, Hoje, quem está no auge hoje é Elon Musk, dono da Tesla. Hoje o top do mundo é esse camarada, E assim, era mais ou menos como Jesus naquela época. Todo mundo, E não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, não tinha jornal, mas a fama se alastrou. Por onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Alguns historiadores dizem que, se for anotar exatamente todos os milagres e as bênçãos que Jesus fez, não caberia numa Bíblia. Teria precisado de muitos livros para colocar. Então, alguns relatos foram colocados, mas Jesus fez muitos, irmãos. Tinha pessoas assim no meio da multidão que recebia milagre e não sabia de onde que vinha. E não está aqui, mas aconteceu. Agora a gente vai ver de uma pessoa que simplesmente no meio da multidão tocou e recebeu milagre. Então, assim, para Jairo chegar a isso, ele teve que quebrar algumas coisas religiosas que estavam no coração de Jairo, que era algo religioso que tinha ensinado para ele. E muitas vezes, irmãos, a gente sai um pouco do evangelho e tenta entender o evangelho de uma outra forma. E aí é o momento que nós não vemos a glória de Deus. Então, quando nós entramos no evangelho novamente e vemos realmente quem é o Senhor das nossas vidas, Jesus começa a agir. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Jesus, ele o quê? Ele não arromba. Ele não chega como o diabo, arruma o pé na porta e entra e invade. Não, Jesus, ele é gentil. Ele chega e bate. Se você o quê? Abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa e cearei contigo. Tu comigo, E assim vice-versa. Jesus é dessa forma. E Jairo não tinha uma outra situação. Eu vejo que quando a palavra do Senhor ela é bem específica, fala que que essa menina era a única filha dele. Então imagina os sonhos, os projetos que Jairo tinha em cima dessa menina. Eram projetos muito grandes. Você que é pai e mãe, você sabe exatamente o que você quer para o seu filho. O que é que você quer para a geração dos seus filhos. Porque a partir do momento que nós temos os nossos filhos, a gente já tem um projeto. Vai casar, vai ser abençoado, vai continuar esse projeto. Porque desde a história da criação, Jesus, Deus nos criou assim, para que nós possamos, o quê? Ser pessoas frutíferas e abençoadas. Imagine então o sofrimento de Jairo, que essa menina ia partir, não tinha jeito, era muitos anos sofrendo e não sabia, os médicos, os sábios daquela época não sabiam o que é que ia acontecer.
mas precisou Jairo quebrar essa barreira no seu coração, esse espírito maldito, religioso que estava na vida dele, para que ele pudesse o quê? Ir direto na fonte da onde que ele ia receber realmente a cura e a restauração e a resposta que ele buscava. Então, irmãos, não deixe que coisas deste mundo, coisas que tem tanta coisa agora, né? Tanta inovação chegando e tentando tirar o evangelho, tirar a essência da palavra de Deus do nosso coração e implantar outro sistema em nossas vidas, querendo afastar Cristo de lado das nossas vidas. Não deixe que isso venha acontecer na sua vida. No momento mais difícil, no momento de aflição, no momento mais complicado que você possa passar, o único recurso que tem, irmãos, é Jesus, é Cristo Jesus. Tem coisa, irmão, que você vai buscar você não vai encontrar. Mas quando você busca em Cristo, você encontra. Amém? Esse homem, ele tinha uma barreira muito grande, ele tinha uma situação. Ou ele buscava o recurso em Cristo, ignorava toda a sabedoria. Eu creio que Jairo tinha mais ou menos o mesmo estudo do apóstolo Paulo. Era um homem sábio, era um homem respeitado, né? Então, assim, ele tinha que abrir mão dos seus conceitos para poder o quê? Se humilhar na presença de Deus. Mas é interessante que Jairo, ele não foi no meio da multidão, né? Ele foi diante de Cristo. Falou, Senhor, e ele o quê? Ele se prostrou. Imagina um homem desse, no nível que ele tinha, no meio da sociedade, chegar e se prostrar diante do Senhor. Mas Cristo, ele reconhece isso. Cristo, ele reconhece o coração aquebrantado. E Cristo, Jesus, ele nunca rejeita um coração aquebrantado. Por isso, se nesta manhã você tem uma situação e o seu coração está aberto para que Jesus possa transformar a sua vida, ele vai transformar. Ele vai operar o milagre na sua vida nessa manhã. Se o seu coração está aberto para Cristo, ele vai visitar a sua vida em nome de Jesus. E esse homem, ele foi diante de Jesus. Jesus, vai na minha casa. E Jesus é tão interessante que ele falou, né? Eu sei que é complicado isso naquela época, né? Ele fazia os milagres e falava assim, ó, não conta isso para ninguém. Imagina o tanto de gente fofoqueira tinha naquela época. Gente fofoqueira demais, irmão. E ele fazia isso. Mas aqui, interessante que no final dos versículos dessa passagem, né, Jesus ele fala isso também, justamente para guardar a vida de Jairo. Né? Ó, tudo que a gente fez aqui, tudo que aconteceu, não conte para ninguém, para guardar a sua vida. Mas Jairo, ele virou um testemunho vivo do Senhor. Eu tenho certeza que Jairo se converteu com esse milagre, porque ele já tinha experimentado tantas coisas na vida dele, mas ele nunca viu algo tão extraordinário acontecer. 12 aninhos, irmãos, a pessoa sofrendo e ninguém sabia. A religião que ele buscava não conseguiu trazer o quê? A cura e a resposta que ele buscava para a filha. Mas quando Jesus entrou, toda a situação mudou. Você está entendendo qual é a diferença de nós estarmos, né, deixarmos Cristo ser o Senhor da nossa embarcação? Quando Cristo chega, irmão, a situação muda. Talvez nós chegamos aqui de um jeito. Jesus entrou de novo na embarcação da nossa vida, as coisas já estão mudando. Eu tenho certeza que a sua semana vai ser diferente, porque Jesus vai sair mais uma vez na sua embarcação. Então não fuja, não pula do barco, continua com Cristo. Vai vir vento, vai vir temporal, vai vir situações, mas Cristo vai permanecer com você, se você aceitar. Amém? Então olha só que interessante, do versículo aqui, continuando, versículo 51, do capítulo 8 de Lucas. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai o quê? Da criança. E enquanto isso, todo o povo estava o quê? Lamentando e chorando. Interessante, né? Muitas vezes a gente está chorando, lamentando o negócio. E a gente esquece de Cristo, a gente deixa a situação passar acima de Cristo. Essa é a nossa falha muitas vezes, irmãos. Eu sei que é difícil muitas vezes a dor, o desespero, mas o momento de nós recorrermos é a Cristo. Tem muita gente que é muito emotivo em algumas coisas. E eu sei qual é a dor. Né? Aqui já tinha entrado o relatório, né? O relatório já tinha dado, né? Ó, não incomode mais o mestre, que a menina já era. Mas olha só o que Jesus diz aqui. Mudando o relatório, né? Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela.
Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas o quê? Ela dorme. E todos o que? Começaram o quê, irmãos? Rir de Jesus, pois sabia que ela estava o quê? Morta. Mas ele tomou a mão, da menina, e disse, levanta-se. E o espírito dela voltou e ela se levantou o quê? Imediatamente. Glória a Deus. Talvez alguém está falando, não incomode mais o mestre, morreu, já era. Mas Jesus está falando aqui, levanta. Levanta a sua cabeça, Levanta, que eu ainda tenho uma história para fazer na sua vida. Essa situação, ela não acabou ainda, mas ela só está começando. Quem está precisando de um novo começo em alguma área na sua vida? Deus está trazendo esse novo começo na sua vida nesta manhã. Eu creio que o Espírito Santo está trazendo algo novo. Eu creio que o Espírito Santo está escrevendo uma página nova na sua vida, na sua história. Alguém da sua casa, da sua família está precisando de um milagre, de uma restauração. Esse milagre está chegando agora na sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Não é de mim, irmãos, mas é de Deus. É o Espírito Santo que está revelando isso no meu coração. Tem alguma pessoa que está precisando de algo aqui. E eu quero dizer para você, é só o Senhor Jesus para realizar. Entregue na mão do Senhor. Entregue na mão do Senhor nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer algo. Amém? Glória a Deus. Mas olha só, uma outra coisa para a gente receber a transformação na nossa vida, no nosso interior. Olha só o que diz aqui. No versículo 43. No meio dessa caminhada. Bem conhecida essa mulher. E estava ali certa mulher, no versículo 43, que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera o quê? Curá-la. E ela chegou por trás dele, tocou a sua borda do seu manto, e imediatamente o quê? Cessou a hemorragia. Mais uma passagem que fala de 12 anos também. Interessante, que ela sofria por 12 anos dessa hemorragia. Diz que a multidão comprimia Jesus. Não tinha como Jesus ir para lugar nenhum. Imagina como é que é a situação. Era muita gente buscando a mesma coisa. Milagre, cura, restauração. Mas essa mulher, ela buscou exatamente na fonte correta. Mas interessante que ela fez algo diferente que Jairo. E que muitas vezes nós fazemos. Depois de muitos anos, incluindo eu. Eu incluo nisso, irmãos. Eu não estou fora disso não, do que eu vou falar. A gente toca Jesus de uma maneira errada. E essa mulher, eu sei que ela lutou muito para chegar no meio daquela multidão e pelo menos assim para tocar um pouco das vestes de Jesus. Ela teve muita fé para isso, porque ela já tinha buscado todo o recurso. Jairo diz que ele chegou pela frente e buscou o milagre ali na frente de Jesus. Puxou Jesus, vamos na minha casa que o Senhor é a minha última esperança. E essa mulher, ela chegou por onde? Ela chegou por trás de Cristo. Aonde que ela pôde, ela pegou e tocou. Mas interessante que a palavra do Senhor ela é muito clara, que essa mulher desconhecida, ela tocou e ela sabe exatamente que ela recebeu uma cura. Eu não sei se você já aconteceu com você, você está com uma dor de cabeça terrível. E de uma hora para outra você recebe uma oração. Você liga para um pastor, para um homem ou uma mulher de Deus, recebe uma oração e você começa a ter um refrigério na sua mente, no seu corpo. Quantos já receberam esse tipo de milagre? Eu já recebi muito, irmãos. Está passando muito mal durante o dia. Eu recebi uma oração de uma pessoa e eu começar a melhorar. A doença, a enfermidade começar a sair do meu corpo. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Muitas vezes. E eu tenho certeza que essa mulher, ela viu imediatamente que esse mal que ela vivia tinha arrancado da vida dela naquele momento. Foi instantâneo. Ela sentiu. Mas interessante que diz a palavra do Senhor aqui nesse versículo, que quando ela tocou e ela viu que ela foi curada, ela tentou o quê? Esticar, ir embora. Eu sei que ela tinha vergonha dessa hemorragia, deste mal que ela vivia de muitos anos.
Mas se Jesus não fala assim, quem é que me tocou? Se não colocasse pressão ali nos apóstolos, né? E um deles falou, nossa, Jesus, mas como é que o senhor fala isso? A multidão te oprime, né? Tá assim, tanta gente, e o senhor pergunta quem é que te tocou? Tá todo mundo tocando. Não, peraí. Teve uma pessoa que me tocou de uma maneira diferente. E essa pessoa, ela recebeu a cura. Porque de mim saiu o quê? Saiu poder. Nessa manhã pode sair poder na sua vida. Depende de como é que você vai tocar Jesus. Depende da forma que é que você vai chegar em Jesus. Mas é o que eu estava falando aqui. Muitas vezes a gente busca de uma maneira errada. A gente toca em Jesus e casca. Como um bom goiano fala. A gente pega e estica. Porque muitas vezes a gente acha que esse único milagre, essa única bênção que nós estamos buscando, é o que Jesus pode fazer em nossas vidas. Pois eu quero dizer para você, Jesus tem infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que nós imaginamos. Ele tem muito mais. E essa mulher, se Jesus não pôsse ali uma pressãozinha para saber quem é que me tocou, ela ia embora. Mas Jesus tinha mais para realizar na vida dela. Então, quando você tocar no Senhor e você vê que Jesus trouxe resposta na sua vida, continua com Cristo. Continua, não vai embora e se contenta justamente com aquilo que você recebeu, porque eu tenho certeza que Deus tem mais para a sua vida. Se você se converteu ao Senhor, Jesus não tem essa conversão só para você. Tem para sua casa, tem para sua família, tem para 60 pessoas que eu ministrei no meu trabalho ontem. Ontem eu fiz um culto no meu trabalho ontem. Eu fiz um culto lá ontem. Esperei a oportunidade. E não forcei, não. É bom demais. O inimigo, ele tenta prender a vida das pessoas, mas não tem jeito. Jesus pega, traz um churrasco, traz uma comunhão e é a hora que nós entra. Não tem jeito. O Evangelho de Deus, ele entra, não tem como parar o Evangelho. E ele entrou ontem. Nós fez um culto lá ontem. Preguei com força ontem lá. Tirando dúvida, foi uma bênção. Mas eu sei que Jesus tem mais, irmãos. É por isso que eu não paro só com aquilo que Jesus já me deu. É bênção demais. Eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito na minha casa, na minha família. Mas eu não posso parar por aqui. Eu sei que Cristo tem mais, irmãos. Eu sei que aquele mesmo poder que eu já recebi muito de Deus, eu sei que esse poder ele vai continuar como fonte de água viva no nosso interior. Então, se você continuar, se você deixar essa fonte de água viva, né, trabalhar diariamente na sua vida, você vai continuar recebendo, você vai continuar recebendo coisas novas de Deus. Então você não pode parar por onde você está. Continue com Cristo, continue indo para outra margem. Se você já partiu para outra margem, se você chegou do outro lado da margem, não é o seu final. Deus tem algo novo, Deus tem desafios novos. É dessa forma que eu e você vamos ser transformados. Quantos querem ser transformados diariamente com Cristo? Eu sei que tem muita coisa na minha vida que precisa ser transformada, irmãos. Até o último dia que Deus permitir que eu continuar aqui nessa terra, eu sei que Deus sempre vai trazer desafio e coisas novas na minha vida. É uma vida de experiência. E a única forma de nós aprendermos mais diariamente é com Cristo. Então você mantenha Cristo contigo. Olha só o que diz aqui no versículo aqui. No 44. E ela chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Versículo 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. E como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Eu estava falando oprime, mas é comprime a palavra correta. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguira passar despercebida, vindo tremendo, prostrou-se aos pés de Jesus. E na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Amém? Eu creio que no momento dessa ministração, até agora, irmãos, eu creio que alguma pessoa aqui recebeu um poder, e talvez você não está sentindo, mas alguém aqui recebeu o poder de Cristo nesta manhã. E você vai dar o testemunho disso. Alguém lá no Brasil recebeu algum testemunho através da sua fé nesta manhã. Você vai dar o testemunho disso em nome de Jesus.
Porque Jesus está nos curando nesse momento. Jesus está nos restaurando nesse momento. Amém? Abra comigo no versículo 19, no capítulo 19. A gente vai finalizar. Versículo 1, capítulo 19 de Lucas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Olha só, sempre a multidão no nosso caminho, irmãos. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu Cristo com o quê, irmãos? Com alegria. Essa é a diferença. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e sei de que se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem, irmãos? Quem está perdido. Jesus não escolhe os melhores ou os piores, Jesus escolhe todos. Nada está perdido para Cristo. Se nós tivermos uma atitude de transformar, de sermos transformados por Cristo, e se nós convidarmos Cristo para entrar na nossa casa, Cristo vai fazer morada na nossa vida. Jesus vai estar na nossa vida se nós o quê? Convidarmos. E muitas vezes a gente põe tanta barreira, a gente fala assim: Senhor, eu pequei nessa semana. Eu fiz algo, eu nem sou digno de ir na igreja mais. Não, irmãos. A nossa caminhada com Cristo vai ser assim. Só que nós precisamos ter o coração desse homem para a gente entender que transformação é só com Cristo. A gente tropeça hoje, mas a gente tem que estar com a cabeça levantada. Eu tenho uma frase muito bonita que o apóstolo César, ele sempre fala: você vai me ver levantando, mas caído jamais. Caído você nunca vai me ver. Você pode me encontrar eu levantando, mas caído jamais. Esse é o pensamento, essa é a mentalidade que a Igreja Fonte da Vida e nós precisamos ter. A gente caído jamais, porque nunca vai me ver caído, porque Cristo está comigo. E esse homem precisava de uma transformação, e foi voluntária. Ele recebeu essa transformação, porque ele teve a liberalidade de convidar Cristo para estar na vida dele. Então é o que eu falo para vocês: se você não convidar Cristo diariamente para estar na sua vida, dos momentos bons e dos momentos ruins, você não vai ver o quê? Cristo na sua vida. E nós precisamos estar alegres para receber Cristo. Todas essas pessoas que convidaram o Senhor, aonde que Jesus chegava, recebia Ele com alegria. E eu creio que nós estamos alegres por estar aqui na casa do Senhor para receber Cristo no nosso coração. E Ele vai fazer isso nas nossas vidas. Mas para a gente encerrar, para que você possa receber a transformação e o milagre de Deus pleno na sua vida, tem uma passagem que diz em 2 Reis capítulo 5, que é a passagem que fala de Naamã. Que Naamã era um homem o quê? Leproso. Era um herói de guerra muito famoso, muito conhecido, e através de Deus, era sírio esse homem, não era um israelita. Através de Deus, a palavra fala bem claro, que através de Deus esse homem recebeu o quê? Muitas vitórias. Mas imagina um homem que ele é muito vencedor, que ele alcança muitas bênçãos naturais e não conhece o Evangelho. Mas ele passa por uma situação a vida inteira. Imagina um homem desse chegando no final da sua carreira, passando toda a parte da sua vida com problema de lepra, que era uma coisa terrível naquela época. Então imagina a situação desse homem. Você acha que existia felicidade na vida desse homem? Era uma situação. Mas Jesus, para trazer a cura plena sobre a vida daquela pessoa,
de Deus trazer uma cura, porque naquela época Jesus não tinha manifestado, era só através dos profetas, ele precisava quebrar os seus conceitos. E quantas vezes nós trazemos conceitos errados no nosso coração e a gente pergunta: Senhor, por que é que meu milagre, a minha cura e minha restauração, a minha bênção, ela não chegou ainda? Porque nós precisamos de algo como Jairo fez. Jairo eu vejo que Jairo fala tão pouquinho da Bíblia, né? A passagem de Jairo é tão pequena, mas eu vejo que ele fez uma diferença grandíssima. E eu vejo que algo que passou na vida de Jairo é algo que atrapalha nossas vidas. Aquilo que Jairo tinha, de ter um pouquinho de sabedoria, de entender alguma coisa, de entender uma posição, de ter muitos anos de estudo, de ter estudo teológico. Isso muitas vezes impede que a bênção do Senhor venha sobre nossas vidas. É por isso que eu estou citando a passagem de Naamã, porque se ele não mergulhasse 7 vezes, depois você vai ler essa passagem se você não conhece, 2 Reis capítulo 5. Se ele não mergulhasse 7 vezes naquela água que para ele era imunda, era suja, o milagre de Deus não teria acontecido na vida dele. Mas ele precisava mergulhar para quebrar todo o sistema religioso, todo o achismo natural da vida dele, para que Deus pudesse falar: ó, é eu no controle. É só eu para resolver essa situação. Talvez nesta manhã alguém aqui está precisando dar uma mergulhada, irmãos, nos rios do Senhor, para que você possa alcançar aquilo que você tem buscado na sua vida. Talvez alguma coisa do passado que te machuca até hoje. Se hoje nós mergulharmos na presença de Deus, algo de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai ser transformado, uma nova história do Senhor vai acontecer na sua vida. Por isso, nesta manhã, levante comigo, fique de pé. Feche seus olhos. Eu não sei qual que é essa situação, ou se você tem buscado um milagre para alguma pessoa, uma restauração na sua casa, na sua família. E talvez muitas vezes o inimigo ele tem tentado trazer mentira na sua mente, tentando enfraquecer o evangelho, tentando trazer situações que impedem esse encontro genuíno seu com Cristo. Né? Pode ser uma multidão, como nós lemos aqui muitas passagens. Quantas vezes a multidão esteve no meio de pessoas para impedir que realmente pessoas que queriam mesmo a Cristo não alcançassem o melhor de Deus. Mas essas pessoas, elas passaram essa barreira e elas conseguiram chegar até Jesus. Se você passar essa barreira nessa manhã, talvez uma falta de fé, incredulidade, alguma falta de confiança nisso, se você passar essa barreira, conseguir vencer isso com Cristo, você vai tocar em Cristo e você vai receber esse milagre e essa resposta em Deus. Por isso eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui na frente. A Jéssica. Vem cá a Raquel, a Camila, a Jenny, o Renier. Talvez se você tenha uma dificuldade, irmãos, de alcançar essa bênção no Senhor, em Cristo. Talvez alguma coisa tenha te machucado por anos e você não tenha alcançado. Eu quero dizer para você que desse altar vai sair poder sobre sua vida. Nesta manhã, Deus vai fazer uma coisa extraordinária na sua vida. Então, se você está precisando de algo, vem aqui na frente nesta manhã. Não tenha vergonha. Nós vamos orar pela sua vida e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo. Talvez algo que você nunca recebeu nesses anos todos de evangelho. Deus vai fazer nesta manhã se você quebrar essa barreira. Então, vem aqui na frente. Venha você que está precisando de algo do Senhor. Deus vai sair, Deus vai liberar milagres da sua presença. Então venha com fé, venha com fé. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor. Nós colocamos, pode começar a orar, irmãos. Começa a liberar a palavra. Vocês estão revestidos de poder de Cristo nesta manhã. Deus, nós oramos ao Senhor. Pelas pessoas também que nos estão nos acompanhando online. Senhor Deus, se existe alguma pessoa que está passando por uma situação difícil, venha com teu poder agora, Senhor Deus. Venha curando, venha restaurando. Senhor Deus, nós liberamos a palavra de fé. Como, Senhor Deus, Jairo teve, Senhor Deus,
a liberalidade, Senhor Deus, de chegar até o Senhor, quebrar os conceitos religiosos e alcançar o milagre sobre a sua filha. Senhor Deus, neste mês o poder está aqui neste lugar. Venha, Senhor Deus, manifestando, venha agindo, venha, Senhor Deus, trazendo a bênção do Senhor. Nós liberamos a palavra de unção de cura. A unção de cura está no nosso meio, a unção de libertação está no nosso meio. Venha, Senhor, abrindo os céus, venha agindo com poder, Senhor Deus, no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. A fé me leva a alcançar o impossível. 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 A fé me leva a o impossível. Eu vivo pela fé. 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 Levante suas mãos. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Levante sua mão, deixa eu fazer uma última oração por você. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta manhã. Sabemos que o Senhor falou conosco de alguma forma, que a Tua palavra ela não volta vazia. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, a bênção sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa guardar a nossa semana, que a nossa saída, a nossa chegada, dos nossos filhos, aonde nós estivermos, a bênção e a proteção do Senhor esteja conosco, Pai. Esteja fazendo, Senhor Deus, que o Senhor possa nos manter dentro do barco, junto com a embarcação do Senhor nessa semana.
que nós não podemos sair, Pai, mas continuar, não importando a situação que seja, porque sabemos que nós vamos chegar do outro lado e nós vamos encontrar a bênção e o favor do Senhor nas nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, aqueles que não estão aqui, estão viajando, aqueles que estão nos acompanhando online, guarde e proteja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua presença. Vamos aplaudir o Senhor nesta manhã? Aleluia. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.